Deixa eu te fazer uma pergunta simples e eu quero que você responda aí embaixo nos comentários. Qual foi o último filme que você assistiu que explodiu a sua cabeça? Aquele filme que, quando acaba de assistir, você já pensa em colocar no seu top 10 de filmes da vida, sabe? Aquele filme que você fica uma semana falando sobre, mas não por alguma polêmica ou discussão política, mas aquela sensação que você teve em 2009 quando assistiu Bastardos Inglórios pela primeira vez. Nesse ano de 2023, eu tenho dois filmes que realmente me empolgaram assim a ponto de querer ficar falando muito sobre eles, sabe? Eu vou chamar isso de efeito Succession, porque enquanto a série tava rolando, só se falava nela, até nos botecos aqui do Rio de Janeiro, e os dois filmes que me deram o efeito Succession esse ano foram Missão Impossível 7 e O Fantástico Assassino da Lua das Flores. Mas tem duas coisas aí. A primeira é que não se tem o fator surpresa nisso. Eu sou aficionado pelos filmes de Missão Impossível e eu já sabia que eu ia gostar. Por uma questão simples de fórmula e basicamente o mesmo serve para A Lua das Flores. Porra, é um filme do Scorsese com Robert De Niro, com Leonardo DiCaprio, onde o fator surpresa se revela na grande revelação do filme pra mim, que é a Lily Gladstone. Mas de qualquer forma, nenhum desses dois filmes explodiu minha mente a ponto de eu parar pra pensar em reformular meu top 10. Top 10 da vida, é o que eu tô falando. A primeira questão é que sim, eu saio maluco da sessão de Missão Impossível 7, mas é Missão Impossível 7. Eu não tô dizendo que eu tô cansado da franquia, longe disso, não tô. Mas eu automaticamente tento encaixar esse filme no meu top 7 filmes da franquia, sabe? E quanto ao Assassino da Lua das Flores, eu acho um dos melhores filmes do Scorsese, que tem mais de 25 filmes na carreira. Então a minha mente acaba me sabotando na hora de fazer essa avaliação de melhores filmes da vida, porque vem a comparação com Os Bons Companheiros e Os Infiltrados, que pra mim são os dois melhores filmes aí do vovô Scorsese, que competem na vaga do meu top 10 da vida. Mas eu não quero falar de qualidade hoje, eu quero falar de bilheteria e como 2023 está sendo um fracasso nesse aspecto. E não me entenda mal, tem a ver com qualidade em muitos casos, sim. Eu considero esse um ano também fraco em qualidade, mas baixa bilheteria para filme fraco é normal, é esperado. O estranho é que só 6 blockbusters desse ano podem ser considerados sucesso, até agora. Então, para entrar nisso, vamos buscar aqui uma definição para sucesso e uma definição para flop. E rapaziada, só um recadinho aqui, eu queria falar sobre esses vídeos aqui que saíram para membros. Se você for membro do canal, você pode assistir essas dicas exclusivas aqui só para membros do canal. E se você ainda não é e tem interesse, quer ver tudo que você pode ter como membro, é só clicar em Seja Membro, que você só... Quando você clica, você não vai direto não, você só vê uma listinha ali de coisas, inclusive esses vídeos aqui. Confere lá então, valeu? Existe uma regra em Hollywood que o filme precisa fazer pelo menos 2,5 vezes mais do que o orçamento. Por exemplo, John Wick 4 custou 100 milhões de dólares para ser feito, então para ser considerado bem sucedido, ele precisaria de um retorno no valor de 250 milhões de dólares. Então John Wick 4 é um entre os 6 sucessos de bilheteria de 2023, já que ele arrecadou 440 milhões mundialmente, ou seja, mais de 4 vezes mais que o orçamento. Agora, as Marvels ainda tá no cinema, né? Mas com um orçamento de 220 milhões de dólares e com 2 semanas de lançamento, tendo faturado aí 167 milhões, dá pra dizer que é impossível alcançar a marca de 550 milhões para ser considerado um sucesso. 220 vezes 2,5 dá 550. No caso, o filme nem se pagou ainda. Acabou o dinheiro. Não tem dinheiro. Pelo contrário, esse filme vai dar um prejuízo absurdo e é o maior flop do ano em comparação a orçamento versus faturamento. E assim, eu não sei te dizer se existe uma explicação para cada fracasso de bilheteria, mas a gente pode debater com fatos aqui. Missão Impossível 7 foi muito ofuscado pelo fenômeno Barbenheimer, que chegou uma semana depois do filme do Tom Cruise. Isso acontece, cara, é por isso que os estúdios são muito seletivos com as datas de lançamento dos filmes. No caso, a Paramount cagou na cabeça do Tom Cruise, né? Eu ainda acho que ele quis também um embate. E Barbie e Oppenheimer só foram lançados no mesmo dia por causa de uma provocação que a Warner quis fazer ao Christopher Nolan, porque ele criticou a Warner na época do lançamento limitado que Tenet teve nos cinemas devido à pandemia. E por falar nela, cara, sim, a pandemia tem uma boa parcela nisso também, nas baixas bilheterias até hoje. O impacto daquela maldita época chega a ser cultural. A gente pode dizer que as pessoas se acostumaram a ficar em casa porque elas tinham que ficar, né? Muita gente descobriu como se virar para ter entretenimento sem sair de casa e viu que funciona, mas principalmente a ascensão das plataformas de streaming.
O maior impacto cultural da pandemia deve ser exatamente esse. Sim, a Warner fez lançamentos quase que simultâneos no cinema e HBO Max por causa disso, e outras plataformas ganharam popularidade e força. A gente descobriu que não era só a Netflix que existia. Agora você pode assistir filmes com 1 ou 2 cliques sem sair de casa e gastando menos do que ao cinema. Tudo bem, você não vai ter Assassino da Lua das Flores em casa enquanto estiver no cinema, né? Mas daqui a pouco já vai chegar na Apple TV Plus que você pode assistir alguma série enquanto espera. E aí quando você pega a ascensão das plataformas de streaming e alinha isso ao alto preço do ingresso de cinema, você começa a entender um pouco melhor. Olha só o mês de março como foi no cinema. A gente teve Creed 3, Shazam 2, Pânico 6, John Wick 4 e Dungeons and Dragons. Isso tudo em um único mês, cara. 5 filmes eventos em um único mês. Mas pensa comigo, se você tem tanto filme evento em tão pouco espaço de tempo, ele deixa de ser evento, né? Fora que assim, se você for no ingresso.com agora, você vai ver que o ingresso para as Marvels está custando R$ 43 na versão 2D no fim de semana e R$ 50 para a versão 3D. Não vejam um filme 3D, pessoal. Vou só esse disclaimer aqui. Não, 3D não. Eu sou inimigo do 3D e o 3D é inimigo do cinema. Então vamos voltar aqui para matemática rapidão. Em março foram 5 blockbusters. Você gastou R$ 215 em ingresso em um mês? Sem contar o valor da gasolina para ir de volta, o Uber, pipoca, refri. Dá pra chegar uns 500 mil reais nessa brincadeira aí. E o pior de tudo é gastar essa grana e chegar lá e dar de cara com, Shazam 2, né, cara? Aí não dá. Porque tem isso também, rapaziada. Vamos falar a verdade aqui? Não tá bom. Não tá. Indiana Jones 5, Shazam 2, Transformers 16, as Marvels, não tá um catálogo favorável. Isso a gente tem que falar. Eu sempre falo disso quando faço vídeos assim. Hollywood tá passando pela maior crise criativa da história. Ou é remake, ou é sequência pra caralho, ou é reboot, repetição. A maioria é ruim demais. Achar um John Wick ou então um Aranha Verso no meio de tanta merda é desanimador. Tudo bem, você tem 2 sequências, né? Mas, o filme do Scorsese, pronto. E se a gente reclama que a Netflix tá acabando com o cinema tá virando a Netflix focando mais em quantidade do que qualidade. Isso aí a gente pode chamar de efeito Marvel também. Só pra deixar claro, eu gosto da Marvel, valeu? Existe falta de interesse, isso é fato. E essa falta de interesse não é culpa nossa, não é culpa sua. Você não tem ido tanto ao cinema porque tem uma série de fatores pesando contra isso. Só esse ano a Disney já perdeu $1 bilhão. Você acredita nisso, cara? Tá surreal, galera. Eu não sei onde isso vai parar e eu tenho ficado cada vez mais pessimista, essa é a real. Não consigo imaginar algum milagre que contorne isso. Por enquanto é torcer para que venham mais Top Guns por ano. Que, olha só, né, mais uma sequência aí, acabei de reclamar. Que venha mais Scorsese, tomara muito que o Tarantino esqueça essa porra aí de se aposentar depois do próximo filme. Não, Tarantino, a gente precisa de você urgentemente, pra ontem. Mas e você, o que você achou disso aí? Comenta aí embaixo pra gente debater e valeu, galera. Fui!